Bem, antes de mais nada, vamos começar com a nossa frase, né? Na vida não existe o tempo certo para todas as coisas. Em vez de focar nisso, entenda que a realidade nos dá apenas o tempo e cabe a nós escolher o que fazer com ele. Tá vendo? Você tá muito filósofo. Mas nada criado, tudo copiado. Então, sobre a semana passada, o tópico mais importante da semana passada foi a super quarta, né? Para quem não conhece, esse termo foi vinculado lá nos Faria Limas. E a super quarta nada mais é que uma vez a cada mais ou menos 45 dias, todos os grandes bancos centrais do mundo se reúnem para definir as suas taxas de juros, as políticas monetárias. E aí por isso se cunhou esse termo super quarta, porque é Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e todo mundo. E aí no Brasil, né, os juros brasileiros voltaram a subir. Na semana passada, o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 10,5% para 10,75%. E a julgar pelo comunicado da autoridade brasileira, esse foi apenas o começo de um novo ciclo. Essa decisão, como a gente já satisfez na quarta-feira, dia 18, significa o seguinte: em 4 meses, os juros brasileiros trocaram de sinal. Antes estavam em queda e agora voltaram a subir. Aumentado. A gente já vem especulando isso há algum tempo aqui, né, no nosso podcast, sobre as mudanças da política monetária, as mudanças também na questão do governo com relação aos seus déficit fiscal, o equilíbrio das contas públicas e que provavelmente afetaria a inflação. E uma vez que afeta a inflação, o Banco Central logo liga o sinal de alerta para poder segurar a inflação no país. Então, na semana passada, o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, decidiu aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, o que foi para 10,75. Aí vamos desmiuçar tudo isso aí que aconteceu, né? A decisão foi unânime. Isso também é um ponto muito importante, porque aquela confusão que estava tendo lá dentro entre situação e oposição já não é mais, já está unânime dentro do Banco Central e foi incisivo nos argumentos para o aperto de juros. O Copom justificou a necessidade de alta da Selic diante da resiliência na atividade econômica. A gente falou sobre isso semana passada, que o Brasil está crescendo, mas não está crescendo de acordo... A produtividade não está acompanhando. Não está acompanhando. E está crescendo porque os gastos do governo não estão aumentando. E aí uma hora isso acaba e não só acaba aqui, como aumenta. A bolha estoura uma hora, né? E como não tem produção, os custos, o preço fica mais alto, né? Sim. Como a demanda aumenta, o preço aumenta. E é o que faz aumentar a inflação. Pressões no mercado de trabalho, o hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Em miúdos, a autoridade monetária brasileira está expondo uma maior preocupação com o fato de que a economia brasileira está crescendo além da capacidade, como a gente falou na semana passada. E esse superaquecimento, entre aspas, da economia indica que os preços ficarão mais elevados nos próximos anos. Então, o aumento da Selic seria, portanto, um remédio necessário para colocar a inflação sob controle. Vocês lembram que é um remédio paliativo? Eu já expliquei isso para vocês aqui. Alguém lembra da minha explicação? Sim, o remédio ele só combate a consequência, não combate a causa, né? Isso. E qual seria a melhor causa? Alguém lembra da minha explicação? Lembra, aumentar o desemprego. Pô, tá fazendo dever de casa. Tirei 10, né? Tirou 10, muito bem, Rogério. Na verdade, ninguém quer tocar nesse assunto, né? Seria uma medida nem um pouco populacionista, e nosso governo é um governo populacionista, assim como a maioria dos governos são. Então seria aumentar o desemprego, o que, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos, e por isso está baixando a taxa de juros, que a gente vai falar logo em seguida. Então, ao falar em hiato do produto positivo, que foi falado no comunicado do Copom, o Banco Central quer dizer que o ritmo atual de expansão da economia está além do que o país consegue crescer sem gerar inflação. Ou seja, a demanda está acima da capacidade da oferta de serviços, indústria e agropecuária. Quando isso ocorre, a tendência é que os preços de produtos e serviços também subam um passo mais acelerado. O comunicado da última reunião do Copom mostrou que a projeção da inflação do Banco Central para o início de 2026 passou de 3,4% para 3,5%. É uma preocupação porque essa projeção tem cada vez mais se afastado da meta, que é de 3%, que é perseguida pela autoridade monetária. A principal razão para a piora das projeções de inflação do Copom foi a reavaliação do Banco Central do hiato produtivo positivo, que indica uma economia muito aquecida. Juros mais altos
também colaborariam para uma queda das projeções da inflação em março de 2026. Mas é claro que o fator de superaquecimento da economia se sobrepôs a fatores que puxaram projeções para baixo. A gente vai ver que ele vai falar aqui na frente, por exemplo, algumas coisas caíram no preço. Só que essa questão do superaquecimento está pesando mais na decisão do Copom. Embora fosse inesperada até pouco tempo atrás, a mudança do rumo da política monetária, isso que a gente vem falando aqui é que vinha uma descendente, e tudo se esperava que a gente chegaria no final do ano cerca de 9 e pouquinho a taxa básica de juros. E, de repente, deu uma guinada para cima, né? E provavelmente não é o que vai acontecer, vai continuar subindo, né? Vai continuar subindo. E se explica pela necessidade de desaquecer a economia e, assim, buscar a queda da inflação. Então, a decisão do Banco Central de aumentar os juros condiz com a pior das expectativas do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a prévia da inflação oficial. Por outro lado, uma política monetária de troca de sinal em tão pouco tempo pode tornar mais desafiador o controle dos preços no futuro e dificultar a tomada de decisões por parte das empresas, dos empresários, empresas e consumidores que têm a previsibilidade como um fator fundamental. Então, assim, é importante para todos, não só quem está no mercado interno, como no mercado externo, ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer em determinado país, seja para investir, seja para tirar dinheiro e colocar, né? Sim. Então, só para fazer uma analogia, basta pensar que ao manobrar os juros é como se o Banco Central estivesse no comando de um transatlântico. Imagina aqueles navios gigantescos, né? O Titanic da vida. Maior ainda. O Titanic hoje em dia, comparado aos navios que a gente tem, é minúsculo, é quase uma lancha. Assim como leva tempo para um grande navio se mover, leva também tempo que as decisões tenham o efeito esperado sobre a economia. Então, assim, o aumento da taxa básica de juros na semana passada, na quarta-feira, o mercado sente, de fato, daqui a uns 6 meses. Uhum. Né? É mais ou menos isso, de 3 a 6 meses. E, consequentemente, se fosse o contrário. Mudar de direção com frequência pode gerar incerteza e diminuir a eficácia da política monetária, a eficácia do remédio contra a inflação. Tudo indica que o Copom vai continuar seguindo com essa taxa, com esse aumento da Selic. Muitos especialistas colocaram que o próximo aumento pode ser em torno de 0,5 pontos percentuais. E eu já não acredito, eu acho que ele ia ficar no 0,25, porque, de fato, tem um aquecimento da economia, a inflação está sob controle, mas sob controle alta, e assim, não é nenhuma coisa absurda. Então, um absurdo seria 0,5 para conter algo absurdo. Eu não vejo dessa forma ainda. Certo. Tá? Bem, também, né, tudo na quarta-feira, saiu a inflação do consumidor, o CPI do Reino Unido. O índice de preço do consumidor subiu 0,3% em agosto no Reino Unido, depois de uma queda no mês anterior de 12 meses, a inflação acumulada lá está em 2,2%. A boa notícia é que a composição do índice mostra desaceleração do preço de serviços, que costuma ser mais persistente e tem um peso maior. Lembrando que o peso dos serviços é o grande desafio de todos os países no mundo, praticamente. E nos Estados Unidos, finalmente aconteceu o corte de juros, como a gente já via prevendo aqui no nosso podcast. Sim, a gente já tinha falado isso antes. O tão esperado corte de juros chegou nos Estados Unidos. O Federal Reserve, Banco Central Americano, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, o que foi bem robusto, né? Ou seja, lá ficou no intervalo então entre 4,75% e 5%. Essa foi a primeira redução dos juros americanos desde 2020. A decisão marca o fim do maior ciclo de aperto monetário dos últimos 20 anos. E aí, diferente do Brasil, né, o Fed, que é o Federal Reserve, reiterou sua confiança de que a inflação atingirá a meta de 2%. Diferente do Brasil, que está acima da meta, né? Está acima da meta, estourando o teto da meta, no longo prazo. E disse esperar um leve aumento do desemprego. Aí, ó. Lembra que eu falo a questão do desemprego? Uma vez que existe um leve aumento do desemprego... Você desacelera a economia, né? Desacelera a economia e, consequentemente, a inflação tende a ficar mais controlada, porque tem menos gente consumindo. Sim. Nesse contexto de esfriamento do mercado de trabalho e da inflação, a autoridade americana aposta em mais cortes entre 24, 25 e 26, tá bom? E isso tem... A flexibilização monetária dos Estados Unidos tem efeitos no mundo todo, principalmente no Brasil, porque tem... Imagina, lá nos Estados Unidos, eles pagam cerca de 4% pela sua taxa básica de juros. Então, descontando a inflação que gira em torno de 2%, a gente está falando de um juros real de 2,5%. Ou seja, o
investindo um ano nos Estados Unidos, você vai ter um retorno de 2,5%. No Brasil, descontado agora em 10,75%, descontado em cerca de 4%, vamos arredondar tudo aí, a gente está falando de uma taxa real de 6% ao ano. Ou seja, 3 vezes mais que os Estados Unidos. E aí, em busca dessa supervalorização do seu dinheiro, que as empresas, o que o mercado tem, né, empresas, fundos de investimento tende a fazer? Tirar o dinheiro de um lugar e botar em outro. Por isso, uma vez que tira dólar de um lugar, o dólar desvaloriza. Uma vez que você coloca muito dólar no mercado, a moeda local valoriza. Não então, pode acontecer de investidores estrangeiros colocar dinheiro no Brasil. Colocar dinheiro no Brasil em busca dessa alta rentabilidade, que a gente tem o maior juros da estratosfera, talvez do universo, né? O menor fluxo de entrada de recursos dos Estados Unidos reduz a demanda por dólares no mercado global e, por consequência, a cotação da moeda americana tende a cair. Sim. Também saiu a decisão do Reino Unido no dia 19 e no Reino Unido deu uma pausa no corte de juros. A palavra lá é cautela do momento. Depois de iniciar um ciclo de corte em agosto, na semana passada, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa em 5% ao ano. Viu que a gente fala de 5% na Inglaterra, 4,5% nos Estados Unidos, Brasil 10%. É o dobro. Segundo o comunicado do Banco da Inglaterra, os juros devem permanecer em nível restritivo até que a autoridade ganhe confiança de que a inflação voltará à meta de 2%. Na Inglaterra tem muita confusão, porque é um país muito antigo, né? Sim, tudo lá eles são mais rígidos, são mais rigorosos. Mais complexos, tem menos mão de obra. Então, a gente viu até alguns anos atrás uma dificuldade de serviços básicos. Não tinha gente para atender, para vender coisas na lojinha de conveniência. E, além disso, lá tem muita questão de greve, né? Então, eles entram em greve com qualquer coisa. Bem, agora começamos os nossos highlights, né? Exato, agora tem uma notícia de Brasil em que você estava doido para falar. Estava doido para falar, deixa eu falar. Então, o Tigrinho, ele tem tirado muitos brasileiros que estudam da sala de aula. Né? Na verdade, o Tiguinho é o famoso, né? Mas na verdade são as outros, né? As bet no geral que está fazendo isso aí. O Tigrinho faz mais sucesso, né? Então, as faculdades, elas têm uma nova concorrência agora, né? A cada 10 pessoas interessadas em começar um curso de graduação, pelo menos agora, em 2024, pelo menos 3 delas desistem porque estão gastando demais com jogos e apostas online. Incrível, né? São mais de 1.400.000 possíveis estudantes que deixam aí de pisar numa sala de aula por causa das bets. Naturalmente, isso tem preocupado, né? As faculdades particulares que encomendaram uma pesquisa sobre o assunto que confirmou a preocupação. E os resultados? Então, olhando assim, no outro contexto, né, sobre os resultados, olhando para fora, quanto menor a renda familiar, maior a chance dos jovens estarem apostando em vez de investindo na educação. Em famílias com renda de até R$1.000 por pessoa, 41% trocaram os estudos pelas bets. Ou seja, 41%. Gente, esse negócio é uma desgraça, na minha opinião. É difícil para um trabalhador, às vezes, que ganha um salário mínimo, igual eu ouvi de uma pessoa essa semana, né? De uma das empresas que eu dou consultoria. Ela falou: Aline, um belo domingo eu estava chegando para trabalhar e eu ganhei R$900. É complicado, é muito complicado essa promessa de ganhos fáceis. Nada na vida vem fácil, né? Exatamente. E assim, o curioso, Aline, é que isso afeta mais quem mais precisa. Com certeza. Porque, segundo o IBGE, os trabalhadores sem diploma ganham uma média de R$2.000, R$2.400 por mês. Enquanto aqueles com nível superior recebem cerca de R$7.000, ou seja, 3 vezes mais. E justamente isso afeta quem menos recebe. A gente está falando aí de um odd, né? Falando como bet, de 3.000. Para 1 para 3. Então, em vez do cara investir. Olha só, se você for apostar em qualquer jogo, se estiver pagando 3, é um super. Super número. Ou seja, a possibilidade de ganho é muito pequena, né? Porém, o retorno é muito grande. É 1 para 3. É engraçado, né? Basta você pensar. Se eu quero ganhar 3 vezes mais,
então eu vou ter um diploma porque eu vou ganhar 3 vezes mais. Né? Exatamente. É isso que o resultado mostra. Enquanto o cara ganha cerca de 2.400 por mês, quem não tem diploma, a partir do momento que você tem diploma, você pode ganhar 3 vezes mais. A média é 7 mil reais. Exatamente. Agora, o Brasil vai virar um país de apostadores? Né? Já é, né? Já é. A grande consequência disso daí é justamente pela falta de inteligência emocional. A pessoa, como você falou, ganhou R$900. E aí a tendência é que ela aumente as apostas. Ela comece a ser mais autoconfiante. E é onde começa a perder muito dinheiro. Ou seja, a autoconfiança é o inverso da inteligência emocional, podemos dizer, nesse caso aí, apostas, né? Sim. Interessante. E o impacto das bets também chega em outros setores, não é só nas faculdades não. O próprio Banco Central disse que o aumento da renda no Brasil não está refletindo no aumento do consumo e que isso pode estar relacionado exatamente ao gasto com as apostas. Né? No ano passado, os brasileiros apostaram aí 120 bilhões ao todo, fazendo o mercado de apostas chegar a 1% do PIB. 1%. Tem muitos negócios na economia que não tem 1% do PIB. Não tem, cara. Bem, a partir do ano que vem, né, trarão novas regras em vigor, como, por exemplo, o limite de gasto e uso de reconhecimento facial para cadastrar os jogadores. É o mínimo, né? Vamos ver, né? Mas eu acho que isso vai ser, ao menos que você troque. Quarta-feira agora, né? Quarta-feira, uma noticiazinha de tecnologia, né? Deixa eu até achar ela aqui, peraí. Essa notícia aí vai mexer com muitos casais. E dá para saber, Aline, se um casal tem um futuro só pelo tom de voz? Dá para saber. Cientistas têm pesquisado e realmente as pesquisas apontam que pelo tom de voz, que a gente falou, né, da linguagem não verbal, eles já conseguem detectar se esse casal tem futuro ou não tem futuro. E o que é legal, né? As tecnologias, elas estão sendo usadas para conhecer o consumidor. No fundo, o nosso sistema, ele quer vender mais, lucrar mais com isso, né? Então, essa mesma tecnologia está sendo estudada para entender o tom de voz, as correlações emocionais do cliente, para que se encontre o viés do tom que vai causar emoções. Porque, na verdade, a gente não lembra, né, do que aconteceu com a gente, do que foi dito. A gente se recorda a partir das emoções que a gente viveu diante daquela experiência ali de compra, né, daquela experiência com um produto. Então, essa tecnologia está encontrando tons de voz adequados no atendimento, nas campanhas de marketing, para que realmente emocione os clientes, né? Para que realmente crie-se uma conexão profunda e faça esses clientes comprarem mais. Essa foi uma das notícias aí da quarta-feira. Acrescentando nisso aí, por favor. A grande parte dos fechamentos em venda vem justamente das emoções. Encantamento, né? A venda, ela quando você compra, é totalmente emocional. Você não compra pelo seu racional. Sim. Você procura o produto pelo seu racional. Vocês mulheres, então, quando estão com problema, vai lá só negócio. Você procura. Isso aí já. Não posso falar muito não, porque eu sou muito emocional para comprar. Mas você só fecha uma venda pelas emoções. Pela emoção. Eu dou treinamento de vendas e eu dou um exemplo que você, sair de casa, tô precisando da calça jeans. Aí entrei na loja, experimentei R$200. Eu falei, muito caro, vou dar mais uma volta. Passo na vitrine da Apple, vejo o lançamento. Aquele iPhone sorri pra mim. Palpitou. E aí, quando eu vi, já tava passando cartão. Por quê? Não é sobre o que a gente precisa. É sobre o que a gente deseja, né? Vem do desejo, das conexões emocionais. Pode falar. Pode terminar, ali. Não, já terminei. Então, tem até alguns negócios que se baseiam nisso, né? Sobre a emoção. Um exemplo é picolé, por exemplo. Coisinhas de picolé. Geralmente é colocado do lado de uma farmácia, por exemplo. Porque você não para sair de um carro para comprar um picolé.
Exatamente. Você sai da farmácia, você vai à farmácia por necessidade. Exatamente. E você compra um picolé por impulso. É isso Então aí. você sai da farmácia e vê um picolé. E aqui, deixa eu dar uns picolé desse chocolate. É porque realmente, né, não faz muito sentido vender picolé em farmácia, Não, né? do lado da farmácia ou dentro da farmácia. Você bota o negócio. Tem dentro. Você tem que. Quando você imagina colocar um negócio em algum lugar, se é um negócio que é venda por impulso, você tem que botar do lado de um negócio que é venda por necessidade. Por que você acha que nos mercados colocam nos caixas, onde você está passando suas compras, Sim. doce, chocolate, que é você está com criança, né? Você entra triste na farmácia porque você vai comprar remédio, tá doente, aí você olha o picolé e fala assim, nossa, isso aqui vai me deixar mais feliz. Mas é isso mesmo. Geralmente você vai na farmácia com algo por necessidade. E aí, tudo que você tiver um negócio que você tiver por impulso é colocado próximo desses lugares. Obviamente por essa característica do negócio. Eu caio em todas. O chocolate, por exemplo, perto das gôndolas perto do caixa é isso mesmo. Você vai passar. Tanto é que você tem que passar por um corredor para chegar até o caixa. Né? Então esse corredor é cheio de coisas para comprar por impulso. Algumas coisas são, por exemplo, o público é criança. Você bota na vista da criança. Produtos que você quer vender. Tem marcas que pagam pelo local que vai ser colocada a marca dela. Isso aí. E isso a gente está falando nas vendas dentro de uma loja de varejo. Mas isso vale até para negócios, como eu estava falando. Sim. Você coloca um negócio de impulso do lado de um negócio de necessidade. Visual merchandising, né? Bom que ajuda as crianças, né? Porque tá os doces ali no caixa, não tem como a mãe falar, na volta a gente compra. Mas você já está indo embora. Mas eu não sei quais as crianças lá em casa, sou eu e meu marido. É que a gente que fica pegando os docinhos. E aí, na quarta-feira também, o Thales Gomes, que era o CEO da G4 Educação, né? Uma das maiores redes de educação empresarial do Brasil. Posso fazer uma sugestão? Claro. Vamos deixar essa notícia quente aí, porque a gente vai debater sobre isso. Pode Se for deixar. mais final de semana, vamos pegar isso aí. Perfeito. Você me chama aqui de novo, porque eu tô doida pra dar minha opinião. Igual o Rogério, tô doida pra dar essa Ontem de noite, notícia. estava com a Paula já tinha ido dormir, aí eu fiquei vendo as notícias, né, no final do dia, isso era meia-noite e pouco quando eu vi isso aí pulverizando na rede. Então vamos falar de notícias pra gente falar sobre a fofoca. Tá. Quinta-feira ficou meio morna, né? Por conta da Super Quarta, né? Por causa da Super Quarta, acabou ficando meio morninha. Mas agora um fato mais curioso, né? Aí acabei botando uma notícia curiosa pra gente falar, né? Vamos lá. Um dos maiores erros de Warren Buffett, como assim? O velhinho lá, às vezes erra. Se bem que não errou, não. Ganhou dinheiro, só que podia ter ganho mais. Certamente, né? A gente sabe que o Warren Buffett ele é considerado por muitos como o oráculo dos investimentos, o maior da história. Exato. Contudo, até ele cometeu erros graves, né? Em 1966, ele comprou 5% da Disney por $4 milhões. E em 96, ele recebeu outros 3,6%. Quando a casa do Mickey adquiriu a emissora Capital Cities ABC. Agora, o que ele fez com esses investimentos? Então, ele vendeu, né, os primeiros 5%, ele vendeu em 67, um ano depois, obtendo um ganho de 50%. Uau! E os restantes 3,6% ele vendeu em 2001. E aí que vem o famoso C, né? Caso ele não, se ele tivesse até hoje com esses 8,6% na empresa, o percentual equivalia a um pouco mais de 14 bilhões de dólares. Teria ganhado mais dinheiro. Também vendeu precipitadamente, né? Acabou tendo que comprar o remedinho dele, teve que vender. Esqueceu da regra do longo prazo. Exatamente. E sexta-feira? Mas a gente sabe quando que é longo e quando já está fora, né? Exatamente. A questão é essa. Até aí teria que ter. Né? Ele nunca vendeu no momento errado. Exatamente. Então, na sexta-feira, o governo, a gente saiu uma notícia sobre economia, né? O governo bateu o recorde de arrecadação enquanto o déficit continua à vista. Recorde atrás de recorde. Recorde de arrecadação, mas o déficit continua. Então, o brasileiro nunca pagou tanto imposto quanto agora, Aline. Você que adora pagar imposto. Gosta muito, né? Adoro, amo. Os cofres do governo federal tiveram um recorde de arrecadação, passando de 200 bilhões pela primeira vez da história do Brasil. As notícias que eu vou embora chorando pra casa. Na hora que acaba essas notícias da economia. 200 bilhões. 200 bilhões que o governo só arrecadou em agosto. Só para o mês de agosto.
Com impostos e outras contribuições, a União faturou 201,6 bilhões no mês passado. Esse resultado mostra um aumento real de 12% na comparação com o mesmo período de 2023. E lembrando que dezenas de propostas do Haddad não passaram pelo Congresso. Agora eu te pergunto, de onde que vem esse dinheiro, cara? Então, o recorde veio principalmente por conta das medidas que o governo foram aprovadas pelo Congresso. As poucas que foram aprovadas, imagina se fossem todas, no ano passado. E estão começando a fazer efeito agora, que são efeitos de longo prazo, né? Como, por exemplo, alguns dos projetos que passaram pelos parlamentares fizeram com que os impostos sobre os combustíveis voltassem e que a tributação dos fundos exclusivos fosse implementada. Essa do tributação dos fundos exclusivos faz muito sentido, muitos países no mundo têm isso. Mas a questão dos combustíveis, isso aí afeta todos nós. Isso aí afetou todo mundo. Mas aí, fala um pouquinho, o cofre está ou não está engordando? O cofre vai engordando aí, né? Se a gente pegar tudo que o governo arrecadou do começo do ano até aqui, esse valor vai somar, pessoal, sentem e pasmem, 1,73 trilhão. O Vitor já está até tossindo aqui, já até espantado com o valor, o que também é um recorde histórico para esse período. Esses resultados aí deixam Lula e Haddad sorrindo, né? Vitor tossindo, já que a principal meta econômica do atual governo é terminar 2024 gastando o mesmo que arrecada. Duvido. Como os gastos aumentaram, eles querem recolher mais para compensar, né? No sábado eu acabei trazendo uma notícia do mundo, né? A gente precisa lidar. São muitas notícias sobre a guerra lá do Oriente Médio. Sim. Mas eu esperei para juntar e consolidar toda essa daí, sobre o que aconteceu de sexta para sábado. E hoje, eu acabei de ler que teve mais um ataque, mataram mais de 500 pessoas. E por que isso é relevante, né? Hoje o Israel está focando no norte, ou seja, atacando o Líbano para pegar o Hezbollah. Então está saindo do Hamas para o Hezbollah. Exatamente. Acontece que nesse jogo de tabuleiro, o War, né, do mundo moderno, o Irã financia todos os demais, né? Todos eles, o Irã, Hezbollah e Hamas, têm afinidade entre eles. E quem tem o dinheiro é o Irã, que é o país, né? Que tem o petróleo e tudo mais. Sim. E aí, uma vez que o Irã entra de fato, até porque ele teve pessoas mortas dentro do seu território, agora o conflito entra numa escalada muito superior. Com isso, a possibilidade de um cessar-fogo nos próximos meses está perto de zero. O consenso, e já é um consenso na ONU e na comunidade internacional, que a região está à beira de uma catástrofe. Olhando por fora, assim, né, Israel diz que os ataques contra a Hezbollah não têm a intenção de ampliar a guerra, mas sim de levar segurança aos seus moradores na fronteira. Mas por que isso é relevante para a gente? Enquanto isso, os Estados Unidos, que são aliados dos israelenses, de Israel, tentam uma solução diplomática e não descartam o embargo contra a exportação de petróleo do Irã, chegando a 1,5 milhões de barris por dia, o que impactaria toda a cadeia global. E aí o que isso quer dizer, né? Aumento de preço do barril de petróleo. E aí vai disparar tudo. Dispara no mundo todo. Aí a gente está falando de preço dos combustíveis, consequentemente o preço do frete, consequentemente o preço dos produtos e novamente uma escalada de Agora aí vem uma questão interessante. Os Estados Unidos não vai comprar petróleo da Rússia, que a Rússia está lá em guerra com a Ucrânia e a Ucrânia é apoiada pelos Estados Unidos. Não vai comprar mais do Irã, porque se continuar com essa guerrinha com o Israel também é apoiado pelos Estados Unidos. De quem que os Estados Unidos pode comprar petróleo? Brasil? Eu acho. Os Estados Unidos é um grande produtor, né? Tem a Venezuela também. Não, Venezuela não vai não. Tá complicado para os Estados Unidos, né? Mas sempre vai ter uma nova fonte, mas o Brasil realmente é uma fonte, só que o Brasil, o maior negócio para o Brasil, na verdade, é o Oriente Médio por conta da leveza do petróleo. Sim, exatamente. E o nosso é muito pesado. E a gente, apesar de produzir muito petróleo, mais do que a nossa capacidade necessita, mas a gente não tem a capacidade de refinar, porque o nosso petróleo é muito pesado. O do pré-sal a gente até é melhorzinho, né?
mas a gente não tem capacidade, a gente não é autossuficiente em refino. Não. Então a gente pode até exportar para os Estados Unidos, pode ser um novo caminho, e deixar de fazer o blend, mas a gente vai ter que continuar importando combustível. Exato. O que vinha da Rússia, né? Na época do Bolsonaro. E por isso a gente conseguiu manter um preço equiparado aqui. Eu tinha deixado, Aline, para você falar sobre essa notícia que tem mais a ver com você aí, que é a nossa mentora e tudo mais, a parte humana da coisa. Mas eu coloquei essa notícia hoje porque achei bem interessante o teor dela, né? A Nike chamou o seu estagiário para se tornar o CEO da empresa. A história dele é bem interessante, mas vamos lá. Acredite se quiser, depois de ver suas ações despencarem 25% desde o início do ano, a Nike demitiu o CEO John e tirou um velho conhecido da aposentadoria para assumir o seu lugar. Sobre críticas de não promover inovação, e a pressão do CEO aumentou, pois no mesmo período a Adidas, principal concorrente, subiu 19%. A One Running vista como mais inovadora do setor, teve uma valorização de mais de 80% de suas ações. Uau! E aí o antigo CEO assumiu a empresa no início da pandemia, mais precisamente em janeiro, e fez a receita saltar de 37 bilhões para 51 bilhões de reais no ano passado. Neste ano, no entanto, a previsão é que a diminuição do crescimento e o mercado não perdoa. Já mandou o cara rodar, cortou a cabeça dele. Desde 1990, a empresa só teve 2 quedas em receita anual. Em 2009, por conta do colapso de Wall Street e da América, e 2020, o primeiro ano da pandemia. E quem assume? Elliott Hill, que começou como estagiário de vendas da empresa na década de 90 e só parou de crescer em 2020. Foi justamente quando ele resolveu pendurar as chuteiras como diretor de marketplace da companhia. O salário previsto para ele, página, 27 milhões de dólares. Uau. Vai ser dividido entre ações da empresa e também o dinheirinho entrando todo mês ali. Isso é cerca de 2 milhões a menos que o antigo que foi demitido ganhava. Bem, uma mudança, mas com velhas lições. Várias empresas tradicionais recorreram a veteranos da casa para liderar e reverter os períodos de dificuldade. Starbucks, Apple, Disney, P&G são bons exemplos disso. E todos esses casos, todos os casos que mudaram o CEO, depois de 24 meses, as ações da companhia subiram consideravelmente, variando de mais de 40% até 143%. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo todo, né? A gente já falou aqui também no podcast que Disney, Apple, Meta, Microsoft começaram a tirar essa cultura woke, essa mudança de comportamento que estavam trazendo aí, que só trouxe prejuízo para as empresas, e estão recorrendo ao tradicional, o feijão com arroz, que sempre deu certo, e de fato continua dando certo. Então aquela cultura, tem um termo que se dá, né, para diversidade, não sei o que a gente falou outro dia. Sim. Todas essas empresas tiraram isso, aboliram isso e voltaram. O setor de diversidade dessas empresas tudo não existe mais. Não existe, simplesmente foi cortado, mandaram todo mundo embora e estão voltando com o que realmente deu certo no passado e de fato está dando certo hoje ainda. O Brasil é um país muito retrógrado, né? Vai acabar só daqui a 10 anos. Na verdade tem empresa começando hoje a fazer isso. Para acabar daqui a 10 anos. Você conhece bem essa empresa. E agora é a noticiazinha aí da Aline. Vamos ler agora? Olha, vamos falar agora? Teve alguém que pediu demissão, né? Nesse final de semana. Essa notícia ficou bem viral, né? Porque o Thales Gomes, que era o CEO, né, da G4 Educação, que é uma das principais empresas de educação empresarial no país, fez uma publicação infeliz. São as palavras usadas no dia errado, da forma errada, né? Você viu essa notícia, Jaque? Ele foi perguntado numa caixinha lá na sua rede se ele casaria com uma mulher CEO, se ele ficaria noivo de uma mulher CEO. E ele falou: Deus me livre, uma mulher CEO. A verdade é que as mulheres, nesse cargo de CEO ocupam só 7%
desses cargos de liderança nas grandes organizações, né? A gente pode enxergar o copo como meio cheio ou meio vazio, porque elas não cresceram nesses cargos de liderança em grandes empresas. Porém, contudo, entretanto, o Brasil é o 7º país onde as mulheres são empreendedoras, né? Então, a gente tem aqui quase 50% das mulheres são donas do próprio negócio. Então, a gente não está falando de CEO, mas nós estamos falando da força do empreendedorismo feminino. Essa é uma tendência e não vai deixar de ser tendência, né? Porque as mulheres hoje assumem as contas de casa, muitas são arrimo de família, né? São as chefes realmente dessas famílias. Porém, a justificativa do Tales, na minha concepção, não está de toda errada. Quando ele fala das energias, né, feminina e masculina, que todos nós temos, você tem energia feminina e eu tenho energia masculina. E nos cargos de liderança, principalmente que lidam com muita pressão, a mulher, ela acaba desenvolvendo a energia masculina muito forte. E isso traz alguns prejuízos quando ela tem que ter a sua energia feminina com maior força, né? Então, ela tem que ser mulher. Exatamente, né? Se colocar na posição de mulher. Quando ela chega em casa e nos cuidados familiares, naquele momento onde ela precisa ser a mãe mais acolhedora, mais intuitiva, ela chega desconectada. E eu sempre falei isso, porque é um sofrimento da minha geração. Que fomos criadas com mães ainda num sistema muito patriarcal, né, muito masculino, machista, e as mães falavam pra gente: não, você vai trabalhar, minha filha, pra você não depender de homem. Isso é uma crença que rende assunto. Pois é. E a minha geração sofre com isso porque a gente realmente veio para o mercado de trabalho com muita força, com muita potência. A gente teve uma série de conquistas, só que a gente paga um preço por isso, né? Então, quando o Tales faz essa colocação que para a mulher, né, que os cargos de CEO têm uma pressão muito grande e que a mulher fica muito masculinizada nesse papel, ele tem a razão dele. O problema é quando ele fala que a mulher deveria usar, então, a energia dela em maior potência, que é a energia feminina, para cuidar do lar e da casa. Então, ele, numa visão, na minha opinião, extremamente machista, define qual é o lugar onde a mulher deve estar, né? Você falar que realmente ele entende que existe um sofrimento para a mulher ali num cargo de CEO, ok. Para mim, até aí era a opinião dele. Agora, quando ele fala, Deus me livre de casar com uma mulher o termo ali que ele usou foi muito infeliz. Aí ele começa a ficar pejorativo. Na verdade, ele quis fazer uma colocação. E foi o que você falou, ele fez o raciocínio é lógico e interessante, e eu concordo em parte com ele, que a mulher tem que ter o lado feminino, né? O problema é que hoje as mulheres querem competir com o homem, e isso traz muito transtorno no casamento. Mulher é mulher, ela tem que ser feminina. Não acho que é só no casamento, traz um transtorno para a mulher em essência. Mas ele foi infeliz na forma como ele colocou. Só que eu não quis dizer ali, eu entendo também, por outro ponto, uma opinião pessoal, né? Ele não queria casar com uma CEO. Porque acho que é até bíblico, né? Você pode me dizer melhor sobre isso. A mulher tem que atender primeiro o provedor e depois os filhos. O papel do provedor é do homem e da mulher, da casa e dos filhos. Até aí, depois os filhos. Vitor. Só que no caso, quando ele está com a mulher CEO, ele acaba virando a terceira opção dentro do lar, né? Isso que eu falei, Vitor. Até aí tudo bem, mas aí ele pega, né, e determina onde a mulher tem que estar. E a gente sabe que na prática... Só que ele falou da mulher dele, né? Ele falou da mulher dele. Ele falou da mulher dele. Então, só que... Começaram a doer todas as mulheres feministas do mundo. Só que ele faz parte do conselho, da Hope, que é uma marca
principalmente, né, para mulher. o público feminino. Então ele começa a se colocar numa posição machista. A verdade é essa. A mulher, ela vai ficar aonde ela quiser. Inclusive a dele. Esse que é o problema. Não é ele quem determina aonde a mulher dele vai ficar. Mas isso é um consenso. Quem ele vai escolher. E assim, ele vai escolher uma mulher que não tem essa Não é direito dele escolher também? exatamente. A mulher que ele vai casar, que ele quer. Ele tem o direito de escolher. Então ele vai escolher. Ele deixou claro que ele vai escolher uma mulher Que não com seja essas características. Exatamente. E aí a gente entra na trend, né, do cancelamento, adoram cancelar. da galerinha também. E aí, o que acontece? O cara que é fera, né, não há como a gente julgar os resultados dele como empresário, ele pede exoneração do cargo, inclusive do conselho, e se afasta da empresa. Mas isso que a gente estava falando, ele tem uma empresa de educação empresarial, onde a princípio ele pode sim estar formando mulheres CEOs. Então, foi infeliz na fala, ele se desculpou, ele reconheceu que a fala dele foi infeliz. Eu acho que de alguma forma a empresa perde, acabou que ela promoveu, né, a CFO, uma mulher, para o cargo de CEO da empresa. ou seja, na minha opinião, foi um jogo perde-perde. Perderam todos. A empresa perdeu, ele perdeu. E a mulher, assim, ela acabou sendo promovida por uma infortúnio, circunstância, né, que também não foi positiva. Então, se a empresa achou que ia lacrar, na minha opinião, também não lacrou. Foi todo mundo perdendo, né? Teve uma pergunta dessa uma vez pro Pablo Marçal, né? Ele estava com a mulher dele no palco. Aí perguntaram para ela como que é viver com um homem com tanta autoridade, formação de opinião assim, né? E ela deu um show, uma aula nesse sentido, porque ela fala da questão da submissão. Exatamente. Né? Que ela bíblico, fala, né? É bíblico. Exato. Ela bota ali e dá uma aula para todo mundo que estava no local. Eu já recebi esse vídeo várias vezes. Muitas mulheres acham que submissão é você se colocar debaixo de. Não é colocar debaixo de, é você, você entender a missão do outro. Exatamente. O homem ele vem na posição de liderança e a mulher vem na parte emocional, dando suporte. Isso aí. Eu sempre disse uma coisa, né? Tem aquela frase, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Aí todo mundo fala, por que tem que estar atrás? Por que tem que estar atrás? E não entendem, na minha opinião, o verdadeiro sentido da frase. O homem só pode ser grande se existir uma grande mulher atrás dele. Sim. Exato. Não existe outra forma. Isso, assim, é provado por números. Se você pegar os 5 homens mais ricos do mundo, todos eles são bem casados. E geralmente com a mesma mulher. O exemplo fora dessa curva aí seria o Jeff Bezos, que se separou há pouco tempo atrás, inclusive foi o divórcio mais caro da história, porque a mulher esteve com ele desde quando ele era fundo de quintal na garagem dele. E ele fez questão de pagar cada centavo que a mulher merecia, porque ele só se transformou no homem mais rico do mundo por causa da mulher. E tanto é que foi o divórcio mais caro da história da humanidade. E o interessante desse que o homem vem à frente, a mulher está atrás, porque o homem ele defende a sua mulher até a morte. Então ele é o defensor. O homem morre pela sua mulher. Exatamente. O contrário normalmente não acontece. Não é o que deve acontecer, né? Porque a mulher ela está na posição de proteger os filhos. Os filhos, de criar a vida. O homem está na posição de proteger a mulher. Isso protege aí. os filhos.